Muito bem. Isso tudo que a gente conversou é para quando a gente está tratando de sistemas de coordenadas para descrever movimentos que acontecem no plano. Mas nem sempre os movimentos acontecem no plano. Os movimentos podem ser movimentos no espaço tridimensional também. Como, por exemplo, essa caixa aqui, né? Eu não consigo desenhar, embora eu tenha tentado desenhar em perspectiva aqui, uma caixa não é uma coisa que a gente consegue desenhar num plano. A gente consegue ter uma ideia aqui, esboçar um desenho, mas é uma representação. Uma caixa ela existe no espaço tridimensional. Então, uma maneira de representar a posição de uma partícula no espaço é por meio de uma caixa desse jeito, onde a gente coloca um ponto de referência num dos vértices da caixa, como esse daqui, e eu quero representar as coordenadas desse ponto. Só que para representar as coordenadas desse ponto, eu preciso dizer agora três números diferentes. Eu preciso dizer qual é a distância, a largura da caixa, o comprimento da caixa e também a altura dessa caixa. São três números importantes. Imaginem que essa caixa aqui vai ser utilizada para empacotar algum presente para ser enviado pelo correio. Dependendo do tamanho do objeto que vai ser colocado aqui dentro, a gente vai precisar de uma caixa maior ou menor. Como é que a gente decide o tamanho da caixa para a gente ir lá na loja e comprar a caixa do tamanho certo? A gente precisa saber qual é a largura do objeto, qual é o comprimento do objeto e qual é a altura do objeto. São três números importantes. Então, esses três números importantes nós vamos representar por x, y e z, as três variáveis de posição. Note que existem três direções diferentes agora, né? Eu tenho a direção horizontal, tenho direção vertical e tenho aquela direção que vai para trás na perspectiva do desenho, né? Significa que são três direções diferentes e elas formam um ângulo de 90 graus entre elas, todas elas, entre cada par de direção. Então a gente desenha aqui, lembra dos versores x e y que eu escolhi para representar as coordenadas em duas dimensões? Aqui nós vamos fazer parecido, mas com a diferença que agora vou precisar de um versor extra, que é o versor que aponta na direção do eixo do z. Então, eu tenho aqui um vetorzinho de tamanho 1 que aponta na direção do eixo do x, um vetorzinho de tamanho 1 que aponta na direção do eixo do y e, por último, um vetorzinho de tamanho 1 que aponta na direção do eixo do z. Todos eles formam um ângulo de 90 graus um com o outro. Cada par de versor que a gente pegar aqui, eles sempre formam um ângulo de 90 graus. Quando a gente quer representar a posição de uma partícula qualquer, como por exemplo o ponto P, nós precisamos dizer qual é a contribuição na direção x, qual é a contribuição na direção y, qual é a contribuição na direção z. Portanto, o vetor posição nesse caso, ainda assim é um único objeto matemático, né? Esse vetor que liga a origem até o ponto P. Só que representar isso algebricamente necessita de três números diferentes. Por isso um sistema em três dimensões, x, y e z. Esse é o vetor posição de algum objeto que se movimenta em três dimensões. Eu tinha comentado um pouquinho lá atrás sobre o produto escalar, eu vou falar um pouquinho mais sobre ele aqui. Vamos pensar que A e B são dois vetores quaisquer. Eu não desenhei eles aqui na forma de flechinha, mas eu escrevi algebricamente aqui. Ó. São dois vetores arbitrários, tá? Então tem uma componente na direção x, uma componente na direção y, uma componente na direção z, que pode ser qualquer número. Pode inclusive ser zero, algum desses coeficientes aqui. A mesma coisa para o b, né? Eu vou deixar esses parâmetros soltos assim, podem ser quaisquer vetores que a gente puder imaginar. O que significa o produto escalar entre dois vetores? A gente representa o produto escalar assim, A pontinho B, A vezes B. Então, isso aqui é um tipo de produto que a gente costuma chamar de produto escalar. O que isso representa? A vezes B significa fazer o tamanho do vetor A vezes o tamanho do vetor B. É a multiplicação dos dois vetores, mas só no que diz respeito ao comprimento deles. Então, o produto escalar de A com B é o comprimento do vetor A vezes o comprimento do vetor B. Mas tem um detalhe muito importante que a gente precisa levar em consideração. Não é toda a componente do vetor, é somente a componente dos vetores que estiverem na mesma direção. Então, por exemplo,
como está representado aqui na figura, eu tenho dois vetores que não estão na mesma direção. Tem o vetor A e tem o vetor B, formando um ângulo alfa entre eles, né? Então, fazer o produto escalar de A com B não é simplesmente multiplicar o tamanho do vetor A com o tamanho do vetor B, porque eles não estão na mesma direção. O que eu preciso fazer primeiro? Eu preciso deixar esses vetores todos na mesma direção, e aí eu multiplico a componente, o tamanho deles. De que maneira? Bom, uma maneira de fazer o vetor A ficar na direção do vetor B, o vetor A nunca vai ficar na direção do B, né? Mas eu posso encontrar componentes do vetor A que esteja na direção do vetor B. Então, a componente do vetor A que está em cima da direção do vetor B é essa componente dado por essa linha aqui representado em um azul, de uma cor diferente aqui. E quanto que essa componente aqui vale? Que tamanho, se esse vetor inteiro aqui tem tamanho que a gente chama de A, simplesmente A sem flechinha, quanto que esse tamanho aqui vai valer? Bom, esse tamanho aqui vai valer A cosseno do ângulo alfa, por trigonometria, né? Se esse triângulo é um triângulo retângulo, aqui vale A, então esse pedacinho vai valer A cosseno de alfa. Então, o produto escalar de A com B é a multiplicação dos vetores que estão na mesma direção. Então, é a multiplicação do vetor B vezes só essa componente do vetor A, que é A cosseno de alfa. Daí essa definição aqui. O produto escalar entre dois vetores é o módulo entre eles vezes o cosseno do ângulo entre eles. É por isso que quando os vetores formam um ângulo de 90 graus, como é o caso do versor x e y, o produto escalar entre eles dá zero, porque se dois vetores formam um ângulo de 90 graus, significa que o ângulo entre eles que aparece aqui no cosseno, é 90, né? Cosseno de 90 graus é zero. Então, o produto escalar vai ser zero sempre que os vetores forem perpendiculares. Isso acontece para todos esses versores aqui, x, y e z. Então, note, z e y formam um ângulo de 90 graus, né? São direções ortogonais. Então, o produto escalar entre eles é zero. X e y é zero. X e z é zero. Então, o produto escalar entre quaisquer dois versores é sempre zero em coordenadas cartesianas e em coordenadas ortogonais em geral. Feito isso, eu posso multiplicar o vetor A com o vetor B, fazendo distributiva, né? Lembrando que para eu multiplicar A com B, de acordo com as componentes aqui, eu preciso saber multiplicar os versores, né? Porque eu estou escrevendo o vetor A em termos dos versores x, y e z. E o vetor B também, x, y e z. Então, se eu sei como lidar com os versores, ou seja, eu sei qual é a relação de produto escalar entre eles, eu consigo fazer o produto escalar entre A e B. E se eu fizer essa continha aqui, o resultado que eu vou obter, aí depois eu quero que vocês façam essa continha, é esse número aqui. Então, a multiplicação, o produto escalar entre esses dois vetores é a componente x de um vezes a componente x do outro, mais componente y de um vezes a componente y do outro, e assim por diante. Note que o resultado dessa conta aqui é um número, não é um vetor. Por isso que a gente chama produto escalar de produto escalar, porque o resultado é um escalar, não é um vetor. A gente pega dois vetores, multiplica e o resultado vai ser um número. Esse número pode ser inclusive zero, né? Mas é um número. Outro tipo de produto entre vetores, o produto vetorial. Então, em contrapartida, existe o produto escalar, cujo resultado dá um número, que é um escalar, e existe também o produto vetorial entre dois vetores. Ó, peguei os mesmos exemplos, A e B, tá? O produto vetorial entre dois vetores é definido por esse determinante aqui, desse jeito. Eu coloco na primeira linha da matriz os versores x, y e z, isso aqui só em coordenadas cartesianas, tá? Então, x, y, z, as componentes do vetor A, as componentes do vetor B. O vetor resultante vai ser o resultado dessa conta aqui, o resultado do cálculo desse determinante. Isso aqui não é só uma matriz, é o determinante, tá? Representado pela barrinha aqui. Então, calculando o determinante dessa matriz, o resultado vai dar um vetor, que é o valor desse vetor A vezes B. Só que o produto vetorial entre dois vetores, ele tem também uma interpretação geométrica. Assim como o produto escalar tem uma interpretação geométrica, que é o produto das componentes que estão na mesma direção, o produto vetorial também. A interpretação geométrica do produto vetorial é a seguinte:
dois vetores distintos que não estão na mesma direção, que não são paralelos nem antiparalelos, que formam um ângulo alfa entre eles, eles sempre vão determinar um plano. Então, toda vez que a gente pegar dois vetores que não forem paralelos e fizer o desenho deles, esse desenho desses dois vetores vai determinar um plano. Então, existe um plano que contém o vetor A e o vetor B. O produto vetorial entre A e B dá como resultado um terceiro vetor, que é o vetor A vezes B, né? Que não está no plano, ele não tem nenhuma componente que esteja contida no plano determinado pelo vetor A e B. Então, o produto vetorial é um vetor perpendicular ao plano determinado pelos vetores A e B. Mas, para deixar mais claro, ó, vou colocar os dois vetores aqui, A e B, e isso aqui forma um losango, né? Tem essa figura aqui, esse losango. E esse losango ele tem uma área, possui uma área. Dados os vetores A e B, a gente constrói essa figura e essa figura possui uma área. O produto vetorial de A com B, como a gente já discutiu, vai ser um vetor que é perpendicular ao plano determinado pelos dois vetores. E o valor numérico dele? O valor numérico do produto vetorial é igual à área determinada pelos dois vetores. Então, seja lá qual for o valor dessa área aqui, o módulo do produto vetorial é dado por esse número, que a gente pode escrever matematicamente desse jeito. Ó. O módulo do produto vetorial é A vezes B vezes o seno do ângulo alfa. Aí eu queria só chamar a atenção para uma coisa. Essa expressão aqui lembra um pouco o produto escalar entre dois vetores. No produto escalar, aparece um cosseno aqui, é o módulo de A vezes o módulo de B, cosseno do ângulo alfa. Aqui aparece um seno, mas uma outra coisa importante, isso aqui é só o módulo do vetor A vezes B. O vetor mesmo, A vezes B, que tem direção e sentido, ele é determinado pelo determinante. Tá? Se eu quiser saber só qual é o tamanho desse vetor, eu posso usar essa expressão. Então, essa expressão só me diz o tamanho desse vetor, não a direção e o sentido dele. Por fim, olha que interessante a álgebra que os versores x, y e z possuem entre si. A gente já sabe que se eu fizer o produto escalar entre quaisquer dois versores aqui, o resultado dá zero. Mas o que acontece se eu fizer o produto vetorial entre dois versores? Vamos ver visualmente primeiro aqui. Ó. Pensa no vetor x e y. O vetor x e y eles determinam um plano, que é o plano xy, que é a base dessa caixa. Né? Então, a base da caixa é determinado pelos vetores x e y. O produto vetorial de x com y dá como resultado um terceiro vetor. E esse vetor, ele é perpendicular ao plano x e y. Qual vetor que é perpendicular ao plano x e y? É o vetor z, que aponta na direção para cima aqui. Então, o produto vetorial de x com y dá z como resultado. Da mesma maneira, o produto vetorial de z com x dá y como resultado e assim por diante. Então, o produto vetorial de dois versores dá como resultado o terceiro vetor que estiver faltando. Então, nós temos essas relações aqui. Ó. X vezes y dá z, z vezes x dá y, y vezes z dá x. Um detalhe importante. Se a gente inverte a ordem do produto vetorial, o resultado dá diferente. Então, x produto vetorial com y, isso dá z. Mas se eu fizer y vezes x, então o resultado vai ser menos z. Então, essa ordem aqui é importante, tá? X produto vetorial com y tem o sinal trocado do que se eu fizer y produto vetorial com x. E como é que eu sei, então, a ordem certa de escrever esses vetores aqui? A ordem correta de escrever essas três identidades aqui é de tal maneira que a sequência que vai aparecer é sempre x, depois y, depois z, nessa ordem. Então, primeiro o x, depois o y, depois o z. E nunca trocado, tá? Então, olha só. Aqui eu tenho primeiro o x, depois o y, depois o z. Aqui, bom, vamos começar a contar pelo x. Primeiro o x, depois o y, depois, aí volta aqui, né, para terminar. Depois o z. Aqui eu começo a contar no x. Aqui, x, depois y, depois z. Existe essa ciclicidade, né? A gente termina de contar aqui e emenda lá no começo novamente. Então, primeiro o x, depois o y, depois o z.
Se essa ordem aparecer invertida de alguma maneira, por exemplo, x, depois z, depois y, então a gente pode saber que vai aparecer um sinal de menos ali, tá? Por fim, a cinemática que a gente construiu lá atrás, quando estava falando do movimento do plano, ela segue o mesmo princípio e a mesma análise para quando a gente vai descrever o movimento em 3 dimensões. Com a única diferença que agora existe uma componente a mais. Antes tinha componente x e componente y. Agora tem o componente z também. As contas são as mesmas, os argumentos são todos os mesmos, só aparece uma função a mais, que é a função z. Então, da mesma maneira, a velocidade instantânea é a derivada do x na direção x, derivada do y na direção y, mais a derivada no z na direção z. Se a gente for falar de aceleração, mesmo princípio. A aceleração instantânea é a derivada da velocidade x na direção x, mais a derivada da velocidade y na direção y, mais a derivada z na direção z. Ok? Então vamos parar por aqui. E na próxima aula a gente continua a análise do movimento de partículas no plano e no espaço. Na próxima aula nós vamos tratar um exemplo específico que é o lançamento de projéteis.